do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Quero louvar a Deus pela vida, nosso pastor Santana, toda a sua família, a pastora Andréia, seu genro. Deus abençoe a vida de vocês. E meus queridos, o pastor está quietinho porque o pastor está meio enfermo, né, irmão? Está enfermo de medicamento, então não dá para forçar a voz. Nós já estávamos aí pulando junto com o pastor Santana, mas hoje nós vamos adorar quietinho mesmo, viu, meus queridos? Glórias ao nome do Senhor, para recuperar essa garganta aí, para a gente continuar fazendo a obra de Deus. As vias aéreas estavam tudo obstruídas, irmãos, então precisamos aí. Deus deixou também os médicos, né? Nós queremos sempre no milagre, mas Deus deixou os médicos, né, meus queridos? Então a gente faz uma coisa aqui, confia aqui, é ungido e a bênção é grande. Diga Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque há um pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outros dons de curar, a outra operação de milagres, a outra profecia, dom de discernir espírito, variedades de línguas, a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Curva sua cabeça. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Obrigado. te agradecemos por essa leitura inicial. Ó Deus Todo-Poderoso, vem com o peso da tua glória. Prega, Espírito Santo, louvo, dirige esse culto, faz o que lhe apraz. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Meus queridos irmãos, é dever da igreja, é dever de todo crente, irmãos, procurar, buscar os dons. Eu sempre falo para a igreja, na Bíblia tem os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. Aleluia. Dever de todo crente. Ninguém pode falar, eu não tenho dom. Você tem sim. Você tem os dons de Cristo. Todo mundo da igreja tem algum dom. Agora, o apóstolo Paulo está se referindo aos dons do Espírito Santo, e esses dons são específicos, mas é o mesmo Espírito que opera. Então a igreja precisa se aprimorar, precisa buscar, porque senão não dá para ajudar as pessoas, irmãos. Para ajudarmos as pessoas, você pode ver que normalmente as vidas ficam, olha, igual o Weber, né? A nossa missionária já testemunhou. Ficou, olha mãe, ora. Mas quem tinha que orar era o próprio Weber, porque foi ele que viu. Vocês estão entendendo como funciona?
Aqui no mundo é a mesma coisa, irmãos. As pessoas se pegam e falam: olha, pastor, olha por mim, pastor. É correto, irmãos? É correto? Não, não é correto. O correto é pedir ajuda e oração. Aí é diferente. Oh, meu querido, eu preciso. A base bíblica, meus queridos irmãos, é como Daniel fez. Lembra Daniel? Quando todos os sábios iam ser mortos por causa do sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele pediu ajuda a seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eu ajudasse a oração, porque Deus poderia revelar o oculto escondido, e Deus revelou. Então, irmãos, isso serve de lição para nós hoje. Nós precisamos pedir ajuda um para o outro, mas sempre falando para os nossos entes queridos, para as pessoas: olha, meu filho, você precisa se converter, porque você precisa orar também. Você é um conhecedor da palavra de Deus. Não estou falando especificamente para o ego, viu, missionário? Estou falando assim no geral, que sempre é oportunidade para ensinar os nossos entes queridos. Vamos aprender a buscar o dom espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala: ó, não quero que sejais ignorantes. Então o mesmo Espírito, ele opera na variedade de línguas, mas também precisa exercitar. Às vezes o crente, né, pastor Santana, recebe a variedade de línguas, mas não quer adorar ao Senhor em variedades de línguas. Acha que é coisa da cabeça? É o seu espírito adorando, irmãos. Você tem que deixar que o seu espírito adore ao Senhor. Você adora ao Senhor através do seu corpo, através da sua alma, e precisa adorar através do Espírito. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom de interpretação de línguas. Já conheci vários servos do Senhor que interpretavam línguas. Tem um amigo, até hoje, lá no estado de Santa Catarina, pastor Mário Sérgio Rosinha, que ele tem o dom de interpretar línguas. Se alguém tiver adorando ao Senhor, trazendo uma profecia em variedades de línguas, ele interpreta através do Espírito Santo. Assim como eu já vi, irmãos, cadeirantes se levantar, aleijados se levantar. Eu já vi, meus queridos. Nós não podemos ser como os gentios, não, ignorantes, dizendo: ó, colocaram uma moleta ali, ele inventou, e ele não é moletante, ele se levantou. Não podemos ser assim. Eu já vi pessoas em cadeira de rodas se levantarem. Agora, é por isso que tem os demais dons. Porque como que um cadeirante vai se levantar se ele está com a lesão na medula? Através do dom de operação de maravilhas. Assim como eu já vi servo do Senhor orar para corpo, membro crescer. Ele falava: cresce, 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 crescia. Irmãos, nós já vimos, eu creio em milagre, como pastor, que eu creio em milagre, meus queridos, e que a igreja crê em milagre, meus queridos, crê em milagres, sempre pregando, dando oportunidade para aquele que está de fora, que também quer o milagre, saber que o Senhor veio para as ovelhas de Israel, mas até os cachorrinhos comem da migalha do seu Senhor, né? Então a gente divide o corpo. Que Deus abençoe toda a prova do Senhor, irmãos.